Agora, para saber mais da investigação e dos próximos passos em relação às pessoas intoxicadas pelo metanol, a gente vai falar ao vivo agora com Carlos Eduardo Palhares Machado, diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, a quem eu já agradeço muito pela presença aqui no Conexão, pela entrevista ao vivo. Dúvidas não faltam, doutor Palhares, sobre esse assunto, mas eu quero começar perguntando sobre duas questões. A primeira, sobre o exame que vocês conseguem fazer no Instituto Nacional de Criminalística para rastrear o que se chama de DNA do metanol, o que vai ser rastreado. E a segunda, que é praticamente uma extensão da primeira. O metanol não é muito caro? Por que ele está sendo usado pelos fraudadores? Boa tarde a todos, eu agradeço a oportunidade de estar conversando com os senhores e com os assinantes também. Sobre a primeira pergunta, né? Deixa eu só baixar aqui para... Sobre a primeira pergunta, o exame é feito aqui no Instituto Nacional de Criminalística, é o exame de isótopos estáveis. É um exame que serve para que nós analisemos alguns elementos químicos com características específicas. Quando a gente analisa... por exemplo, um ser humano, o ser humano ele é formado por vários elementos e alguns desses elementos, eles guardam assinaturas isotópicas de origem. Pode ser uma assinatura isotópica de origem geográfica, em que a gente consegue saber de onde veio. Por exemplo, quando a gente examina o ouro e a gente faz o rastreamento do ouro, a gente faz uma análise isotópica para saber qual a origem geográfica do ouro. Nesse caso, o exame isotópico que a gente pretende fazer não é para saber necessariamente a origem geográfica, mas para saber a origem, se é por origem vegetal ou por origem mineral. O processo de fabricação dos destilados, normalmente, ou algumas vezes, gera o metanol no próprio processo de fabricação. Primeiro é feita a fermentação, depois é feita a destilação desse material fermentado. Quando é feita a fabricação, a primeira parte a ser destilada ela é descartada, porque é uma parte que, por vezes, vem com um pouco de metanol. Então, se é feito, por exemplo, uma cachaça, os fabricantes de cachaça, eles já sabem que a primeira parte da destilação deve ser descartada porque tem metanol. Se, por um acaso, a bebida que está sendo examinada, ela teve esse metanol residual do processo de fabricação, a gente vai conseguir saber. E a gente vai conseguir falar, olha, tem metanol em determinado quantitativo, e esse metanol ele é oriundo do próprio processo de fermentação daquele elemento, seja da cana, seja do cereal, seja da fruta ou daquilo que deu origem à bebida. O outro tipo é aquele que vem da indústria, aquele que vem de combustíveis fósseis, que é o que a gente chama de metanol mineral, né? É possível que tenha havido contaminação, como teve na matéria agora que falou anteriormente, por produtos químicos, às vezes de limpeza, ou mesmo um álcool, um metanol de bomba. Aí a situação é uma situação completamente diferente, né? No caso, a Polícia Federal ela tem trabalhado nessa crise do metanol para que a gente consiga descobrir principalmente a origem desse metanol. Tem a Polícia Científica e a Polícia Civil de São Paulo trabalhando nas intoxicações e nas mortes, e a Polícia Federal faz essa complementação, não apenas com o que vai chegar aqui para a Polícia Federal, mas também com o apoio que a gente pode dar para as várias polícias científicas do Brasil. Quanto à segunda pergunta, você quer que eu já responda agora sobre o preço do metanol? Isso, eu quero já pedir só para o senhor responder do metanol, mas já aproveitando que o senhor falou, já que é muito importante para ficar claro, o exame pode mostrar de onde veio o metanol, pode ser a localização geográfica, mas principalmente se foi residual da primeira leva da destilação, ou seja, ali na fabricação, ou se ele pode ter vindo de outras origens, inclusive o senhor falou de bomba, de etanol, é isso? O senhor pode explicar melhor, por favor? De bomba de combustível, né? De combustível, e está associada à segunda questão, né, que você colocou. Do preço. O metanol ele não é caro, tá? E a produção de bebidas alcoólicas forma metanol também, mas em um processo muito mais caro. A destilação ela é feita daquela substância que foi fermentada para aumentar o teor alcoólico daquela bebida. Então, quando a gente pega cerveja ou vinho, tanto a cerveja quanto o vinho passaram por um processo de fermentação, mas tem um teor alcoólico muito mais baixo do que as bebidas destiladas.
Quando é feito o processo de destilação, esse processo aumenta o teor alcoólico, mas por meio de uma produção química, que não é barata e que tem uma produção. Foi falado, tem um percentual útil da produção, né? Então, quando é feita a destilação, a primeira parte da destilação ela é descartada, porque pode ter metanol, e a última parte também, que é chamada de cauda da destilação, ela também é descartada. O que fica é a parte intermediária, que é chamada de coração. Então, é um processo que não é rápido e não é barato para você produzir um coração que tem um teor alcoólico muito elevado. É possível, não dá para dizer agora, que tenham tentado aumentar o teor alcoólico de forma artificial, utilizando o metanol de outra origem. E quando eu falo outra origem, não é a origem que é da própria fermentação e destilação, e sim por outros produtos químicos, seja o próprio metanol, que pode ser comprado em casas que vendem produtos químicos, ou mesmo o metanol que vem no combustível, né? Álcool, por exemplo, da bomba de posto de gasolina. Ou seja, doutor Palhares, só confirmando, ao final dessa investigação, a gente terá a resposta de o que aconteceu para gerar essa contaminação, não é isso? E uma outra questão, eu lembro que logo no princípio surgiu uma teoria de que esse metanol poderia estar ligado ao PCC. Vocês continuam nessa linha de investigação? Eu estou falando aqui como perícia da Polícia Federal. Tem um grupo que trabalha com a investigação, a Diretoria de Crime Organizado da Polícia Federal atua nessa frente, e eles estão fazendo várias conexões. O suporte que a gente faz é um suporte mais objetivo de análise de materiais. A gente pode, provavelmente, se de fato tiver algum tipo de conexão com o crime organizado, a gente vai poder estabelecer conexão entre bebidas de diferentes locais. Hoje está muito mais concentrado em São Paulo e tem casos suspeitos em outros locais. Será que esses casos se conectam? Então, quando a gente fala em DNA do metanol, a gente consegue saber se é vegetal ou se é mineral, mas pelos resíduos que ficam na bebida, a gente consegue também estabelecer correlação entre diferentes locais. E essa correlação, ela pode conduzir para essa hipótese, que até o momento ela não está confirmada, mas também não está descartada. E só para corrigir, eu tenho falado de metanol, mas quando se pega na bomba, o que se busca tanto na bomba quanto na bebida é o etanol, só que tem resíduos, por vezes, de metanol, que é esse produto também, um álcool, só que com uma toxicidade muito elevada. Obrigado. Doutor, o senhor já estava nos ouvindo, né, quando o repórter Lucas Josino, aqui de São Paulo, falou sobre uma das linhas de investigação da Polícia Civil de São Paulo, que o metanol teria sido utilizado para reutilização de garrafas compradas por fabricantes clandestinos para um novo envase e distribuição no mercado encharcado de bebida falsificada, né? Do ponto de vista técnico, a quantidade de metanol, vamos supor que isso de fato possa ter acontecido, a quantidade de metanol utilizado por esse fabricante clandestino para supostamente desinfetar aquela garrafa e abastecê-la de novo com bebida, é o suficiente para provocar o que esse componente tem provocado no organismo das vítimas? Depende da quantidade que está ali no local, né? Na matéria que passou antes, foi falado que talvez tivessem esquecido um pouco ali do metanol dentro da garrafa. Se é feita uma complementação da garrafa e você já tem uma quantidade grande, a gente vai, na análise pericial, ver um quantitativo de metanol muito superior ao que seria esperado de um problema, por exemplo, de fermentação. Então, são duas coisas diferentes. Uma é uma fermentação e uma destilação que não é feita adequadamente, e aí a gente está falando de um metanol que pode estar presente, mas em quantidade muito pequena. Uma outra coisa é um metanol que não é de origem vegetal, que foi colocado ou propositalmente para aumentar o teor alcoólico, ou por engano, como está sendo colocado aí, lavando a garrafa. Se foi feita a lavagem da garrafa e ficou um resíduo muito pequenininho, nós temos, na Polícia Federal, condição de detectar o metanol
e saber se aquele metanol ele foi de origem, né, da lavagem da garrafa ou se foi do processo de fermentação. Para que a gente consiga fazer a dosagem, né, saber a quantidade, a gente precisa não apenas da garrafa, mas precisa também do líquido, né? Então, uma das vítimas, né, que é o Rafael, foi feita a apreensão de uma garrafa com uma família, né? A família entregou uma garrafa vazia. Pela análise da garrafa vazia, é possível, por vezes, falar tem metanol. E com o exame complementar que está sendo colocado aí como DNA do metanol, né? A gente conseguiria saber se essa hipótese que foi colocada, ou que está sendo averiguada pelas autoridades de São Paulo, ela é corroborada, ela é suportada pelo que a perícia encontra. Agora, doutor Palhares, eu sei que a gente ainda vai esperar os resultados. Quero te perguntar quando começam a sair. E a segunda coisa, se eventualmente essa hipótese de ter sido possivelmente um erro na fabricação residual de metanol, isso então pode remeter a algo que já aconteceu, como por exemplo o caso da cervejaria Baker. Seria isso? Sim, seria isso. Quanto à primeira parte da pergunta, quando começam a sair os resultados, primeiro a gente tem que receber os materiais. A Polícia Federal tem trabalhado nesse primeiro momento em parceria com vários organismos. Um dos organismos principais é a Secretaria Nacional de Polícia sobre Drogas e Gestão de Ativos. Nessa manhã saiu uma nota à imprensa falando das várias ações que o Ministério da Justiça tem levado a efeito, tem feito e atividades que estão disponíveis para os vários estados, mas o que a gente tem atuado até esse momento são em denúncias anônimas, muitas vezes de produção irregular de bebidas. Uma coisa é a bebida falsificada, outra coisa é a bebida irregular. Existe hoje um comércio ilegal de garrafas de bebidas. Então, a pessoa ela compra uma bebida original, ao final ela pega aquela garrafa e ela descarta a garrafa no lixo, do jeito que ela veio, né? Muitas vezes coloca até tampa. Quando você descarta essa garrafa daquele jeito e põe a tampa, você está dando para um falsificador o principal insumo para ele, o insumo de maior valor, para que ele possa fazer algo falso e tentar revender como se fosse original. Isso pode ter acontecido nesse caso e acontece diariamente. Uma outra coisa é o produto de bebidas irregulares. Por exemplo, a fabricação de um gin artesanal, que é feito e vendido em festas. Aí tem um gin de vários tipos de aromas, ou vários tipos de sabores diferentes. Esse é um outro problema. Não é uma bebida falsificada, é uma bebida irregular. E todo mundo, às vezes, sabe que aquela bebida é irregular. Hoje a PF tem atuado, principalmente com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em situações de denúncias anônimas de bebidas irregulares, que podem ou não conter metanol. Né? Essas bebidas elas já foram apreendidas, elas estão em São Paulo. Hoje pela manhã nós fizemos com o mapa também algumas outras apreensões, e esse material vai ser examinado. Só que não é ainda o material associado aos casos que estão sendo veiculados aí, tanto de morte quanto de intoxicação em São Paulo. Tão logo chegue, os exames serão realizados prontamente, né? E os resultados tendem a sair em questão de dias, né? A gente espera que na semana que vem já tenhamos alguns resultados. Doutor Palhares, vamos ao que todo mundo se pergunta e o que todo mundo quer saber? Como disse o ministro da Saúde, o ministro, como falou para a gente, não é uma coisa de primeira necessidade, não está na cesta básica. Mas a gente sabe que chega fim de semana, todo mundo quer tomar um golinho de alguma coisa. Aí o que todo mundo pergunta é o seguinte, é melhor... Bom, o melhor seria não beber, mas se for beber, é mais difícil colocar o metanol na cerveja e no vinho, na bebida fermentada, ou isso é uma bobagem, tanto faz, pode estar em qualquer bebida alcoólica e a dificuldade de detecção pelo consumidor é a mesma? Tá. Eu vou falar um pouco da hipótese, né, de ter sido colocado o metanol. Se ele foi colocado propositalmente, essa colocação ela pode ter acontecido para aumentar o teor de álcool naquela bebida.
e trazer aquela sensação mais rápida de embriaguez, né? De que a pessoa está mais animada. O teor das bebidas, o teor alcoólico das bebidas destiladas é muito superior ao teor alcoólico das bebidas apenas fermentadas. Mesmo que a fermentação, então, tenha gerado um pouco de metanol, aquele metanol, diferente da destilação, que ele vai sair já em alta concentração, né? Dependendo da etapa ali da destilação, esse metanol vai estar diluído na bebida fermentada, apenas fermentada. Então, se a gente está falando de risco à saúde, né? A principal orientação é saiba da origem do que você está tomando, né? E mesmo restaurantes ou bares que são muito conhecidos e que têm uma reputação muito elevada, muitas vezes não se sabe exatamente qual é a origem ali da bebida. Então, o ideal é evitar, como o próprio ministro da Saúde colocou, evitar, pelo menos nesse primeiro momento, destilados e dar preferência para os outros. Então, o fermentado, apesar de termos falsificação também de cervejas e de vinhos, o risco para esse tipo de situação de contaminação por metanol é muito inferior do que o das bebidas destiladas.